E aí pessoal, meu nome é João Victor Alves, eu sou educador musical e hoje eu vou falar de uma questão que muita gente tem dúvida. Afinal, é difícil aprender a tocar violão? Bem, para começar, o fácil e o difícil são relativos para cada pessoa. Mesmo que duas pessoas passem exatamente pelas mesmas aulas, uma pessoa vai achar mais fácil e outra pessoa talvez ache um pouco mais difícil. Mas o que eu posso falar sobre aulas de violão é que isso não é um bicho de 7 cabeças. Basicamente, o que a gente precisa para aprender violão é de treino e paciência. Hoje a gente vive um mundo em que muitas coisas acontecem muito rápido. E com isso acaba que as pessoas querem aprender a tocar violão muito rápido também. Então acontece de muitas vezes uma pessoa começar a fazer aula de violão e ela já querer tocar um monte de música em um mês. Em um mês ela já quer estar craque no violão. E isso provavelmente não vai acontecer. E o pior de tudo é que tem muitos professores que alimentam essas expectativas. Daí muitas vezes surge alguma propaganda que diz: aprenda a tocar violão em um mês, toque tantas músicas em tanto tempo. Meu, se alguém tá te oferecendo isso, foge. Poxa, às vezes alguém pode conseguir tocar, 10 músicas em um mês? Pode, mas será que todo mundo vai conseguir isso? E aquelas que estão tocando essas 10 músicas, será que estão tocando todas elas bem? Será que é mesmo honesto um professor prometer isso? Eu acho que não. Então o caminho para aprender violão é basicamente ter paciência e treinar um pouquinho todo dia. Para os meus alunos, eu sempre recomendo que eles treinem mais ou menos 15 minutos por dia, isso se eles forem adultos. Mais ou menos 70% dos meus alunos são crianças de 6 a 10 anos. Para as crianças de 6 anos, eu recomendo que elas treinem de 6 a 10 minutinhos por dia, e isso uns 5 dias por semana. E essas crianças de 6 anos, elas conseguem aprender a tocar violão. O adulto que também treina 15 minutos por dia, ele também vai conseguir aprender a tocar violão. Claro que algumas pessoas vão aprender mais rápido, outras pessoas vão aprender mais devagar, mas o fato é, todo mundo consegue aprender a tocar violão. Agora, nesse caminho de aprender a tocar violão, tem uma coisa muito importante, que é ou ter um bom professor de violão, ou comprar um bom curso online. Uma coisa que acontece muitas vezes são pessoas que tentam aprender violão ou com um professor ou com um amigo, e essa pessoa que está ensinando às vezes tenta ensinar de uma maneira meio difícil. Às vezes é a primeira aula que o aluno está fazendo e ela tenta passar um acorde para o aluno apertar com 3 dedos, ou então passa um acompanhamento super difícil. E provavelmente o aluno não vai conseguir fazer aquilo de primeira e talvez ele vai treinar aquilo e vai se sentir desanimado porque ele vai achar aquilo muito difícil. Mas nesse caso, a culpa não é do aluno, ela é do professor que não soube passar um exercício adequado para a pessoa que está iniciando. No Brasil, muita gente toca violão, sabe? Muita gente sabe alguma coisa de violão e com isso muita gente acha que sabe ensinar violão, sendo que saber fazer e saber ensinar são duas coisas completamente diferentes. Quem já teve alguma experiência com a docência sabe muito bem do que eu tô falando. Então acontece muitas vezes de um aluno começar a fazer aula com alguém que não sabe conduzir muito bem esse aprendizado, e esse aluno acaba saindo frustrado, achando que ele não tem coordenação motora para tocar violão, achando que tocar violão é um dom, ou achando um monte de outras coisas que fazem ele não querer mais aprender violão, porque ele teve uma experiência ruim aprendendo com uma pessoa. Então, como escolher um professor para você ter aula de violão, seja presencial ou online? Uma das coisas mais importantes que eu acho é você ver se o professor ele tem algum tipo de método, se ele tem um raciocínio para ele construir as aulas dele, ver se uma aula dele tem conexão com a outra. Recentemente eu recebi um aluno que já fazia aula de violão. Ele estava mais ou menos um semestre em uma outra escola de violão e ele tocava mais ou menos 5 músicas. E eu pedi para ele tocar as músicas que ele sabia para mim. Cada música ele tocava de um jeito completamente diferente, dava pra ver que uma música não tinha a menor conexão com a outra. Então com isso eu percebi que o professor não tinha construído um caminho passo a passo com o aluno, não tinha uma conexão entre uma aula e outra, não tinha uma metodologia. Ele simplesmente escolhia alguma música, arranjava algum acompanhamento, via os acordes da música e ensinava para o aluno, e o aluno que tentasse ficar um mês para aprender uma música. Sendo que uma música que ele aprendeu serve como suporte para ele tocar várias outras. Isso se o professor souber conduzir esse processo. Uma outra coisa que pode ser vista ao contratar um professor ou um curso são os resultados daquele professor. Se você conhecer alguma pessoa que já teve aula com esse professor, pergunta para ela como que era o jeito desse professor ensinar, se ele tinha alguma metodologia, se as aulas dele eram boas.
E claro, se ela aprendeu a tocar violão, né? E se possível, teste. Um dos alunos que eu dou aula há mais tempo, ele me chamou para fazer uma aula experimental com ele e ele já me disse naquele momento que eu era o terceiro professor que estava indo dar uma aula experimental para ele e que depois daquela aula ele iria escolher entre os 3 professores qual que ele tinha achado melhor para ele começar a ter aula. Ele já sabia um pouco de violão na época, mas mesmo sem saber nada, daria para ele notar com qual professor ele conseguiu aprender um pouco mais, qual professor era um pouco mais didático, enfim, qual professor ele gostou mais. E se você for comprar um curso online, em muitos cursos hoje em dia tem a opção de você comprar o curso, testar o curso por mais ou menos uns 30 dias e se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Isso inclusive aconteceu comigo recentemente. Eu toco um pouco de gaita e eu queria me aprofundar um pouco mais, né? Então eu comprei um curso na internet, eu procurei o site desse curso, vi alguns depoimentos que alguns alunos tinham dado e as informações que eu vi me convenceram de comprar aquele curso. Só que na hora que eu entrei naquela plataforma, que decepção. Eu vi algumas aulas e achei o curso muito ruim. No que era considerado todo o curso básico dessa pessoa, ele só ensinava 2 músicas, sendo que tinha um salto enorme de dificuldade entre uma música e outra. Mesmo assim, eu fiquei um pouco mais tranquilo porque eu sabia que aquele curso me dava uma garantia de que se eu não gostasse do curso, eu poderia cancelar e pedir o meu dinheiro de volta. Então, resumindo, se você quer aprender a tocar violão, reserva pelo menos uns 15 minutinhos do seu dia todo dia para você treinar um pouco. E lembre que é sempre mais importante a direção do que a velocidade. O mais importante é que mesmo devagar você esteja treinando ali sempre. Então é isso aí, galera. Quem se sentir à vontade pode deixar aqui embaixo um comentário contando a sua experiência nesse caminho de aprender a tocar violão. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar muito. Obrigado!